Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 8 a 10. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola dos tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puseram-se a ouvir a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos a importância, da catequese e discipulado. E uma estratégia nova, vamos dizer assim, ou talvez um retorno ao que funcionou, ao que deu origem a uma igreja consistente, forte, fora de Jerusalém. Porque lá desde o início, que a gente vê a igreja sendo fundada, ela é fundada em Jerusalém no dia de Pentecostes, e ali a igreja ela começa, assim, seria a terceira fase de fundação da igreja, que a igreja começou, Começou na profissão de fé de Pedro, depois ele é fundada através de Jesus, que dá a sua vida à igreja, e é fundada também ali no Pentecostes. Em Jerusalém tem essa igreja, é a igreja mãe, Mas fora de Jerusalém tinham discípulos espalhados, como os judeus sempre foram espalhados, Isso era normal, até porque a maioria das pessoas alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, eram judeus, que simpatizando-se e crendo no Evangelho, convertiam-se em cristãos. Depois, só um lugar houve uma igreja, que foi a primeira fora, de Jerusalém, que foi a igreja de Antioquia, onde foram chamados de cristãos. E qual foi o fenômeno de Antioquia? O fenômeno foi, primeiro, lá houve uma grande acolhida, lá era um terreno fértil. Quando Barnabé ficou sabendo, a igreja ficou sabendo, de modo geral, em Jerusalém, mandou Barnabé para lá. Barnabé foi, viu que era isso mesmo, foi confirmar os irmãos, falou, preciso de ajuda. Foi lá e pegou Paulo, que estava em Tarso, e levou. E o que aconteceu? Eles ficaram lá 2 anos, pregando, ensinando, instruindo. O que aconteceu? A igreja foi consolidada, por causa do trabalho de catequese e de discipulado que foi feito ali. Depois disso, eles foram enviados em missão pelo Espírito Santo. Está lembrado desse caminho, que nós estamos fazendo nos Atos dos Apóstolos? Foram enviados em missão, que o Espírito Santo falou através dos profetas que vieram de Jerusalém e foram ter com eles, e tinham também anciãos e profetas lá. Eles jejuaram, rezaram e enviaram os 2. Eles foram para uma longa viagem, percorrendo ali aquelas regiões todas, via mar, via terra, deserto. Passaram por muita coisa, Icônio,
Derbe, Listra e em muitos lugares, né? E nisso eles foram passando em cidades e cidades, dentre elas Galácia, né? Região da Galácia, região de Filipos, região de Tessalônica, região de Éfeso, enfim, ali muitas cidades onde eles passaram. Isso durou muito tempo, né? Fizeram 2, 3 viagens, né? E Paulo agora para um pouco em Éfeso, que tinha discípulos lá, mas não dava para dizer que tinha uma igreja. Apesar de Paulo ter instruído em alguns lugares anteriores a Éfeso, né, sacerdotes, né, discípulos, mas faltava a fundação, um trabalho forte de igreja ali, de catequese, de discipulado. Como ele ficou 3 meses pregando na sinagoga, agora que Paulo não desiste do povo judeu, ele não desiste, depois de tantas rejeições. Mesmo ali, mesmo assim, ele continuou indo, mas olha o que diz versículo 9. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos. Empedernido é o quê? É uma pessoa convertida em pedra. Incrédulo. Gente, é como você pregar para as paredes. A parede está ali, e ela fica ali, e ela não sai dali. Só se você quebrar, só se você destruir, né? E olha o esforço que é para fazer isso. Assim como há um esforço em construir, há um grande esforço em destruir. É uma situação que a pessoa não quer mudar. A pessoa diz assim, é mais fácil você me destruir do que eu deixar de ser duro, rígido, que é o caso de uma parede, que é o caso de uma rocha. Né? Por isso que Jesus falou, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, porque a sua fé tem que ser assim, como uma rocha, indestrutível. E ele prometeu, ninguém vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Bom, esses homens que eram judeus, eles eram empedernidos e incrédulos. Eles começaram a falar mal do caminho. O caminho é o cristianismo. Diante da assembleia. Então, assim, você imagina Paulo indo pregar, ele está falando com intrepidez, né? E realizando ali a sua pregação, e aí se levantam uns empedernidos e começam a falar mal. E aquela discussão. Paulo já tinha discutido muitas vezes em muitos lugares, a gente já viu isso, né? Nunca deu boa coisa, nunca deu. Perseguido, teve que fugir, foi apedrejado, preso. Paulo, como que, talvez, né, aí minha imaginação, passa um filme na cabeça, eu falei, você quer saber, eu não vou ficar aqui não. Ele vai e se afasta então deles, e tomou à parte os discípulos, com os quais se entretinha diariamente na escola dos tiranos. Era o nome da escola, né? E todo dia, dentro de uma faixa de horário, aqui na minha Bíblia, tem uma nota de rodapé, que diz entre as 11 e as 16 horas. Então, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia. Ele ia lá e se encontrava com eles e pregação, catequese, ensinamento, oração, né? Discipulado, todos os dias. Isso prolongou-se pelo espaço de 2 anos. Também aqui na minha Bíblia, né, tem uma nota de rodapé, na Bíblia de Jerusalém, que está dizendo que alguns dizem, o versículo 20 vai dizer que foram 3 anos. Né? Há ali umas controvérsias ali de tempo, mas enfim, durante essa permanência, provavelmente ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas e provavelmente a carta aos Filipenses, nesse tempo que estava em Éfeso, né? Em Éfeso. E Paulo vai ter problemas ainda em Éfeso, né? Com relação
a um ourives que vem perseguir ele, né? Demétrio. Bom, o fato é que, por causa dessa permanência de 2 anos, dessa insistência de Paulo e dessa moção do Espírito, ou sabedoria no Espírito de parar de confrontar e se dedicar a quem creu, foi fundada a igreja de Éfeso. Que na minha Bíblia está assim, não sei se na sua está, né? Quem tem a Bíblia de Jerusalém está aqui. Fundação da igreja de Éfeso. Por quê? Porque Paulo tomou a parte os discípulos e parou de confrontar os judeus. Não foi mais na sinagoga. E cuidou daquela comunidade. E, olha só, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puseram-se a ouvir a palavra de Deus. Não é a Ásia toda assim, né? É a parte ocidental da Ásia, né? A Ásia ali onde Paulo tinha mais influência, mais perto. E aqui na nota de rodapé também diz, na região que tem Éfeso, né? E aquelas 7 cidades da região de Éfeso. Né? Aqui entra também a tarefa de Epáfras para evangelizar os colossenses, também o apostolado em Laodiceia e Hierápolis, também que está descrito em Colossenses. Também Paulo tem a ajuda nesse tempo de Timóteo, de Erasto, Gaio, Aristarco, Tito, né? Lucas e muitos outros companheiros de missão de Paulo, nesse tempo em que Paulo está em Éfeso. Que bonito, né? A gente fazer esse comparativo, né? E lançar mão da nota de rodapé que nos ajuda a enxergar essa condição de evangelização que Paulo está na carta aos Efésios. Vamos anotar no nosso diário? Bom, não tem nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno nesse trecho aqui. Às vezes, quanta riqueza, né? Que nós podemos aprender com esta palavra, sobretudo para acolher a mensagem de Deus para nós e como colocar isso em prática em nossa vida. Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever. Nós estamos crescendo em número, mas precisamos crescer também em fidelidade, tá bom? Não é só se inscrever no canal, repito para você. Você que de vez em quando vem aqui e você que está aqui pela primeira vez. O convite é para que esse canal te ajude a caminhar com a palavra de Deus todos os dias, porque diariamente temos vídeo. Então é por causa disso. Então faça essa experiência que eu tenho certeza que você vai sair edificado, porque o método funciona. Ele foi feito pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova, e nós estamos fazendo junto com você aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova do YouTube. Se você não sabia, tem também o nosso trabalho no Instagram e no blog, no site, né? diarioespiritual.cançãonova.com. Tudo isso você encontra aqui na descrição do vídeo. E você pode fazer o método na ordem certa. Compre o livro também, né? No loja.cançãonova.com. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.